E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites sobre a Loteca 1190, que já vem acumulada por ser final 0 e pelos primeiros jogos aqui da Loteca 1189, hein, tem muitas chances de acumular esse valor aqui da Loteca final de semana, hein? Sem enrolação, vamos aqui já para as primeiras informações desse vídeo sobre a Loteca 1190, lembrando, né, que nesse vídeo, nos meus primeiros palpites, eu vou com 5 duplos e, para variar, muito difícil escolher aonde colocar esses duplos. E você que é novo aqui no canal, não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo porque ajuda demais. Então vamos aqui para as primeiras informações do primeiro jogo aqui da Loteca 1190, Flamengo e Botafogo da Paraíba. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo do Flamengo foi contra a LDU. O Flamengo venceu por 2-0 jogando em casa, mais um jogo em casa contra o Bahia, venceu por 1-0 e pela Libertadores fora de casa, empate com o Central Córdoba em 1-1. Já o Botafogo da Paraíba, jogando em casa pelo Brasileirão Série C, perdeu para o Floresta por 3-2, fora de casa perdeu para o Guarani por 2-1 e pela Copa do Brasil, jogando em casa, né, perdeu para o Flamengo por 1-0. O que eu trago aqui de informação, que o Flamengo, né, das suas últimas 4 partidas jogando em casa, venceu todas, e o Botafogo da Paraíba, dos seus últimos 4 jogos, perdeu 3 jogos. Próximo jogo do Flamengo, né, tem um clássico aí fora de casa contra o Palmeiras, né, briga direta lá na ponta do campeonato, enquanto que o Botafogo vai jogar pelo Brasileirão Série C em casa contra o Retrô. Últimos confrontos entre eles, não há muita coisa. O Flamengo venceu, né, a última partida pela Copa do Brasil fora de casa, né, por 1-0. Bom, agora o Flamengo jogando em casa, não tem muito o que dizer sobre essa partida. O Flamengo, mesmo com um time misto, né, no primeiro jogo, teve muitas oportunidades de sair com uma goleada, né, mas não conseguiu. E agora jogando diante da sua torcida, provavelmente vai ser um time mais forte, né, um time titular. Tô indo seco no Flamengo. Um empate eu já consideraria uma zebra, apesar do Flamengo se classificar. Jogo 2, Vasco da Gama e Operário, um jogo um pouco mais difícil, né? O Vasco, seu último jogo aí, venceu muito bem por 3-0 o Fortaleza, a estreia do Diniz e o seu dinizismo, né? Fora de casa pela Copa Sul-Americana, perdeu para o Lanús por 1-0 e jogando fora de casa pelo Brasileirão, perdeu para o Vitória por 2-1. Já o Operário, ele tá vindo de uma vitória em cima do Botafogo por 3-0 jogando em casa. Fora de casa venceu o Cuiabá por 3-2 e em casa venceu o América por 1-0, hein? Sequência muito boa aqui do Operário. O que eu trago aqui de informação, que dos últimos 5 jogos, 4 o Vasco perdeu. Tanto que foi uma surpresa, né, essa vitória aí em cima do Fortaleza, mesmo jogando em casa, né? E o Operário, dos últimos 4 jogos, 3 ele conseguiu vencer. Próximo jogo aí do Vasco será fora de casa contra um Fluminense, clássico carioca no Brasileirão. E o Operário também vai jogar fora de casa pelo Brasileirão Série B contra o Amazonas. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Vasco, 1 empate e 2 vitórias para o Operário. O último jogo entre eles, né, foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, empate entre eles em 1-1 na casa do Operário, e antes disso, só em 2022, na casa do Operário pelo Brasileirão Série B, o Vasco venceu por 3-2. Esse jogo eu já considero um pouco mais difícil, apesar do Vasco ter vencido muito bem aí o Fortaleza, mas é muito cedo, né, para dizer que o dinizismo, né, já tá fazendo o time jogar melhor. Esse jogo é em casa, o primeiro jogo foi 1-1, tô considerando o Vasco aqui como favorito, mas o Operário é um time que vem muito bem aí no Brasileirão Série B, é o atual campeão paranaense, e aqui eu tô usando meu primeiro duplo, eu tô indo de Vasco da Gama e empate entre eles. Jogo 3, Atlético Paranaense e Brusque. Último jogo aí do Atlético Paranaense, fora de casa perdeu para o Vila Nova por 2-1, em casa empatou com a Chapecoense em 1-1 e em casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 4-1. O Brusque, ele tá vindo de uma vitória no Brasileirão Série C por 4-1 fora de casa em cima da Ponte Preta, em
casa perdeu para o ABC por 1 a 0 e fora de casa empate com o Náutico em 0 a 0. Aqui nas informações, dos últimos 7 jogos, em 6 o Atlético Paranaense não conseguiu vencer. Que fase aí do Atlético Paranaense. O Brusque, nos seus últimos 12 jogos, em 11 ele ganhou ou empatou. Vai ser uma pedreira aqui para o Atlético Paranaense, hein? Próximo confronto do Atlético Paranaense será em casa contra o Atlético e o Brusque também vai jogar em casa contra o São Bernardo. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa, apenas esse jogo da Copa do Brasil na casa do Brusque, né, onde o primeiro jogo foi 0 a 0. O Atlético Paranaense, né, tá numa fase bem ruim, não vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e aqui vejo uma vantagem de eles estar jogando em casa, mas o Brusque tá numa fase muito melhor. Tô usando o meu segundo duplo e para esse palpite eu tô considerando o Atlético Paranaense jogando em casa, com a torcida tentando apoiar, eu indo de Atlético Paranaense e empate. Caso você tenha costume de colocar triplos devido à fase do Atlético Paranaense, essa partida aqui eu colocaria, viu? Jogo 4, Náutico e São Paulo. Último jogo aí do Náutico, fora de casa venceu a Ipiranga por 4 a 0 pelo Brasileirão Série C. Em casa venceu Confiança por 2 a 0 e mais um jogo em casa, empate com o Brusque em 0 a 0. O São Paulo tá vindo de uma vitória em cima do Grêmio no Morumbi de virada por 2 a 1. Em casa pela Libertadores, empate em 1 a 1 e fora de casa perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. Que eu trago aqui de informação que dos últimos 4 jogos em 3, o Náutico marcou o primeiro e o São Paulo dos últimos 7 jogos em 5 sofreu o gol primeiro. Próximo jogo do Náutico será em casa pelo Brasileirão Série C contra a Ponte Preta e o São Paulo terá Mirassol jogando em casa. O que a gente pode tirar daqui, né, que depois desses jogos da Copa do Brasil, todos os jogos serão pelo Brasileirão, né, não terá Libertadores ou Copa Sul-Americana para os times aqui. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Náutico, nenhum empate e 4 vitórias para o São Paulo. O último jogo, né, foi o primeiro jogo aí da Copa do Brasil, no mês 4 agora de 2025, o São Paulo jogando em casa venceu por 2 a 1 e antes disso só em 2013 vitória do São Paulo em casa por 3 a 0. Bom, para essa partida aqui eu tô acreditando que o São Paulo venha com força máxima. É complicado, né, jogar contra o Náutico no Morumbi, já foi muito difícil. Tô acreditando que vai ser uma partida bem complicada, mas mesmo assim tô me baseando aqui pelo histórico, né, mais vantagem para o São Paulo e imaginando também, né, que o São Paulo venha com a força total aí para enfrentar o Náutico. Eu tô indo seco no São Paulo. Caso você tenha costume de colocar mais que 5 duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 5, Grêmio e CSA. Último jogo do Grêmio, fora de casa, perdeu para o São Paulo por 2 a 1. Pela Copa Sul-Americana, jogando em casa, empatou com o Godoy Cruz em 1 a 1. E outro jogo pelo Brasileirão em casa, empatou com o Bragantino em 1 a 1. CSA, fora de casa, tá vindo de um empate em 0 a 0 contra a Tombense, Brasileirão Série C. Em casa, venceu o Maringá por 3 a 2 e fora de casa, perdeu para o Ipiranga por 1 a 0. Informações que eu trago aqui sobre esse confronto, que dos últimos 10 jogos, em 8 nos jogos do Grêmio, ambos os times marcaram. E nesse confronto dos últimos 4 jogos, em 3, os dois times marcaram gols. Próximo jogo do Grêmio será em casa contra o Bahia, Campeonato Brasileiro, e o CSA vai jogar em casa contra o Confiança Brasileiro, também Série C. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Grêmio, 2 empates e 1 vitória para o CSA. O último jogo, né, foi esse da Copa do Brasil na casa do CSA. O CSA venceu por 3 a 2 e antes disso, em 2022, pelo Brasileirão Série B, o Grêmio jogando em casa venceu o CSA por 2 a 0. Nesse último jogo do Grêmio contra o São Paulo, não criou muita coisa, ainda conseguiu fazer o primeiro gol. O Grêmio estava com uma consistência muito boa defensivamente. Tô acreditando agora que jogando em casa, jogando mais ou menos como jogou contra o São Paulo, é possível, né, vencer o CSA. Precisa vencer, né, pelo menos por 1 a 0 para levar essa partida para os pênaltis. Por esse motivo eu tô acreditando na vitória do Grêmio, eu tô indo seco nessa vitória. Jogo 6, Tottenham e Manchester United, hein? Final da Liga Europa, um jogo aqui extremamente difícil dos dois ingleses, né? O que eu trago aqui de informação desse confronto, né, que o Tottenham fora de casa perdeu para o Aston Villa por 2 a 0, em casa perdeu para o Palace por 2 a 0 e jogando fora de casa venceu o Bodo Glimt por
por 2-0, né? Gabaritando aí para ir para a final da Liga Europa. Já o Manchester United perdeu fora de casa para o Chelsea por 1-0, em casa perdeu para o West Ham por 2-0 e jogando em casa venceu o Athletic de Bilbao por 4-1. O que eu trago aqui de informação é que nesse confronto, dos últimos 5 jogos em 4 foi o Tottenham que venceu, hein? Informação importante. E o Manchester United, dos seus últimos 4 jogos, 3 ele perdeu. Aqui a gente tem que lembrar, né, que o Manchester United ele não tá nem aí pro campeonato inglês, né? Tá se dedicando muito à Liga Europa. Por isso esse número grande de derrotas aqui também, né? Próximo jogo aí do Tottenham será em casa contra o Brighton, campeonato inglês, e o Manchester United também vai jogar em casa pelo campeonato inglês contra o Aston Villa. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Tottenham, 3 empates e 7 vitórias para o Manchester United. O último confronto foi agora em fevereiro de 2025 na casa do Tottenham, vitória do Tottenham por 1-0, e antes disso o último jogo foi no mês 12 de 2024, Copa da Liga Inglesa. O Tottenham também venceu por 4-3. Bom, aqui por se tratar de uma final, considero um jogo muito difícil, já era um clássico na inglês. Os dois times, né, não estão fazendo boas campanhas no campeonato inglês, estão se dedicando totalmente aí à Liga Europa. Essa partida não tem muito o que fazer. Se você tem condições, eu colocaria um triplo, mas aqui olhando os números e pelo que os times vêm fazendo nas últimas partidas, eu tô indo com um duplo, eu tô indo de Tottenham e Manchester United, porque a gente pode ver que nos últimos confrontos ali, há menos empates entre eles, né? Jogo 7, Sampaio Corrêa e Maranhão. Último jogo aí do Sampaio Corrêa, fora de casa perdeu para o Imperatriz por 1-0, em casa perdeu para o Imperatriz também por 2-0, aqui pelo Campeonato Maranhense, e pelo Brasileirão Série D, fora de casa empatou em 0-0 contra o Tocantinópolis. Já o Maranhão, em casa venceu o Imperatriz por 2-0, fora de casa empatou com o Imperatriz pelo Campeonato Maranhense em 0-0 e pelo Brasileirão Série D perdeu para o Tocantinópolis por 3-2. Classificação do campeonato: no grupo, Maranhão ele é o quinto colocado com 5 pontos em 4 jogos, tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. O Sampaio Corrêa ele é o sétimo colocado com 4 pontos em 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Sampaio Corrêa será fora de casa contra o Maracanã e o Maranhão vai jogar em casa contra o Parnaíba. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Sampaio Corrêa, 6 empates e 6 vitórias para o Maranhão. O último jogo foi no mês 4 de 2025, né, pelo Campeonato Maranhense. O Maranhão fora de casa venceu por 3-0 e em março agora também de 2025, o Maranhão jogando em casa venceu por 1-0. Bom, nesse meu palpite aqui eu tô levando muito em consideração o Sampaio Corrêa jogando em casa, é um clássico maranhense. Ali na tabela de classificação a gente pode ver que os números estão muito parecidos. E no confronto, né, há muitos empates ou vitória para o Maranhão. Porém, o Sampaio Corrêa jogando em casa, no meu palpite aqui, eu tô indo seco no empate. Partida aqui extremamente difícil, hein? Jogo 8, Fortaleza e Retrô. Último jogo aí do Fortaleza, fora de casa, perdeu para o Vasco por 3-0. Jogando em casa na Libertadores, empatou com o Bucaramanga em 0-0. E pelo Brasileirão, em casa, venceu o Juventude por 5-0. O Retrô tá vindo de uma derrota fora de casa para o Caxias, Brasileirão Série C por 2-1. Fora de casa, perdeu para o Floresta por 1-0. E em casa, a Copa do Brasil, empate com o Fortaleza em 1-1. Sequência ruim aí do Retrô, hein? Aqui nas informações, dos últimos 6 jogos em 5, o Retrô não conseguiu vencer e o Fortaleza dos últimos 8 jogos em 7 ganhou ou empatou. Lembrando, né, que tá vindo dessa derrota para o Vasco aí por 3-0. Próximo jogo do Fortaleza será contra o Cruzeiro em casa e o Retrô vai jogar fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para o Fortaleza, 1 empate e nenhuma vitória para o Retrô. O último jogo, né, foi esse pela Copa do Brasil na casa do Retrô, 1-1 entre eles, e antes disso, em março de 2024, outro jogo pela Copa do Brasil na casa do Fortaleza, empate em 0-0. Bom, aqui eu tô levando muito em consideração o Fortaleza jogando em casa. Conseguiu esse empate na casa do Retrô, que é muito difícil, né? O Retrô vem fazendo boas partidas em casa. E aqui, como não há vitórias nesse confronto para o Retrô, eu tô indo seco no Fortaleza. Essa grade aqui da Loteca 11,90 tá bem equilibrada. Parece uma grade tranquila, só que não, hein? Jogo 9, Aparecidense e Fluminense. Último jogo aí do Aparecidense, Brasileirão Série D, em casa venceu Goiânia por 3-1, fora de casa perdeu para o Porto Velho por 3-1 e fora de casa venceu Goianésia por 3-0. O Fluminense está vindo de uma vitória na Copa Sul-Americana por 2-0 em cima do União Espanhola, fora de casa perdeu para o Atlético Mineiro pelo Brasileirão por 3-2 e pela Copa Sul-Americana perdeu fora de casa
casa para o San José por 1-0. O que eu trago aqui de informação é que o Aparecidense, nos últimos 4 jogos em 3, venceu quando jogou em casa, e o Fluminense, nos últimos 4 jogos, 3 fora de casa ele perdeu. Informação importante aqui, né? A torcida não tá muito satisfeita aí com o Fluminense, né? Próximo jogo aí do Aparecidense será contra o Ceilândia, Brasileirão Série D fora de casa, e o Fluminense vai jogar em casa o clássico contra o Vasco aí, Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, não há vitória para o Aparecidense, não há empates e uma vitória para o Fluminense, que foi justamente esse jogo aí pela Copa do Brasil. 1-0 para o Fluminense no mês 4 de 2025. Aqui tô imaginando, né, que o Fluminense também vai vir com força total. É um placar magro, né, de 1-0. Teve muito trabalho, né, no primeiro jogo, mas agora o Fluminense vindo com força máxima, eu tô indo seco no Fluminense. É um palpite difícil, né, porque o Fluminense também não está numa boa fase, né? Vem conseguindo algumas vitórias, mas jogando mal. Jogo 10, Bahia e Paysandu. Último jogo do Bahia pela Libertadores, perdeu para o Atlético Nacional por 1-0. Pelo Brasileirão fora de casa, perdeu para o Flamengo por 1-0. E em casa, pela Libertadores, perdeu para o Nacional por 3-1. Hein? Que sequência ruim aqui do Bahia. Já o Paysandu, fora de casa, empatou com o América em 2-2. Outro jogo fora de casa, só que pelo Paraense, né? Venceu o Remo por 1-0, mas acabou perdendo aí nos pênaltis. E um jogo antes pelo Paraense, em casa, perdeu por 3-2 para o Remo. O que eu trago aqui de informação é que nesse confronto dos últimos 4 jogos em casa, o Bahia venceu os 4 jogos contra o Paysandu. E o Bahia, dos últimos 4 jogos, 3 conseguiu vencer em sua casa. Próximo jogo aí do Bahia será fora de casa contra o Grêmio, e o Paysandu também vai jogar fora de casa contra o Novo Horizontino, ambos aí pelos Brasileirões. Últimos confrontos entre eles, o Bahia tem 5 triunfos, são 2 empates e 2 vitórias para o Paysandu. O último jogo, né, no mês 4 agora de 2025, na casa do Paysandu, pela Copa do Brasil, triunfo do Bahia por 1-0. Antes disso, só em 2016, na casa do Paysandu, o Paysandu venceu por 2-1. Bom, o Paysandu, ele conseguiu um bom empate nessa semana contra o América, só que ainda está muito mal colocado, né, no Brasileirão Série B. O Bahia jogando em casa é muito forte. Aqui também é outra partida que acredito que vai vir com força máxima, né, porque foi apenas um gol de diferença. E para essa partida aqui eu tô indo seco no triunfo do Bahia. Jogo 11, Trem e Independência. Se eu não me engano, esse jogo aqui é pelo Brasileirão Série D. O que eu trago aqui de informação, né, que Trem, pelo Campeonato Amapense, empatou seu último jogo aí em 1-1 fora de casa. Em casa, Brasileirão Série D venceu o Maitá por 5-1 e pelo Campeonato Amapense, em casa, venceu o Oratório por 1-0. O Independência, Brasileirão Série D, venceu o Gás por 4-1. Fora de casa, venceu o Maitá por 3-1 e jogando em casa, perdeu para o Águia de Marabá por 2-0. Classificação do grupo aí, Brasileirão Série D. O Independência, ele é o quarto colocado com 7 pontos. Em 4 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Trem, ele é o sexto colocado com 5 pontos. Em 4 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo aqui do Trem será fora de casa contra o Águia de Marabá, Brasileirão Série D. E o Independência vai jogar em casa contra o Tunaluz, Brasileirão Série D também. Últimos confrontos entre eles não há, pelo menos nesses últimos anos. Bom, partida muito difícil, para variar, né? Olhando os números ali da classificação, eles também estão muito próximos. O Trem tem essa vantagem de estar jogando em casa. Só com a Independência, né, tá vindo de boas vitórias aí, com placares grandes, né? Tô acreditando que seja um time forte no ataque. Aqui tô usando mais um dos meus duplos. Para essa partida aqui eu tô indo de Trem e Independência. Aqui também, né, caso você tenha costume de colocar triplos, cabe um triplo aqui nesse confronto. Jogo 12, Rio Branco do Espírito Santo contra Vitória do Espírito Santo. Último jogo aí do Rio Branco do Espírito Santo fora de casa, venceu o Água Santa por 2-1, Brasileirão Série D. Pela Copa Espírito Santo, fora de casa perdeu para a Ferroviária do Espírito Santo por 4-0 e Brasileirão Série D, fora de casa, perdeu para a Portuguesa por 2-1. Já o Vitória, Copa Espírito Santo fora de casa, venceu o Capixaba por 4-0, fora de casa venceu o Linhares por 6-1 e também pela Copa Espírito Santo em casa venceu o Real Noroeste por 2-1. Informação aqui que eu trago, que dos últimos 5 jogos em 4, o Rio Branco venceu quando jogou em casa, e nesse confronto dos últimos 4 jogos em 3, quem venceu foi o Rio Branco. Próximo jogo aí do Rio Branco será em casa contra o Nova Iguaçu, Brasileirão Série D, e o Vitória terá um jogo pela Copa Espírito Santo contra o Serra.
Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Rio Branco, 5 empates e apenas uma vitória para o Espírito Santo. O último jogo foi em fevereiro agora de 2025, o Campeonato Capixaba na casa do Rio Branco, empate em 1-1. E antes disso, em janeiro de 2025, Copa Verde, o Rio Branco fora de casa venceu Vitória por 2-1. Aqui eu tô levando muito em consideração esses últimos confrontos, entre eles, né, vantagem para o Rio Branco. Rio Branco vai estar jogando em casa. A gente pode ver ali no retrospecto, né, que dos 5 últimos jogos, 4 o Rio Branco venceu. E nesse confronto, né, dos últimos 4 jogos, 3 foi o Rio Branco que venceu. Tudo leva a crer, né, que o Rio Branco tem mais vantagem nesse confronto. Mesmo assim, eu tô indo seco no Rio Branco, mas também tô colocando um empate aqui entre eles, porque no confronto geral ali a gente pode ver que são dois times que empatam bastante. Jogo 13, Atlético Mineiro e Maringá, Copa do Brasil. Último jogo aí do Atlético Mineiro, né? Em casa venceu o Caracas por 3-1, Copa Sul-Americana. Em casa venceu o Fluminense por 3-2 e fora de casa a Copa Sul-Americana perdeu para o Iquique 3-2. Já o Maringá, Brasileirão Série C, tá vindo de uma derrota fora de casa por 3-2 para o CSA. Em casa venceu o Confiança por 3-2 e Copa do Brasil, né? Esse empate em casa contra o Atlético Mineiro em 2-2. Eu trago aqui de informação e dos últimos 11 jogos, em 9 o Atlético Mineiro venceu quando jogou em casa e dos últimos 4 jogos, 3 o Atlético Mineiro venceu. O próximo jogo do Atlético Mineiro será em casa contra o Corinthians pelo Brasileirão e o Maringá vai jogar fora de casa contra o Anápolis também pelo Brasileirão Série C. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa, apenas esse empate, né, no mês 4 de 2025 pela Copa do Brasil na casa do Maringá, empate em 2-2. Maringá é um time difícil, né, de ser batido, chegou 2 vezes aí na final, né, do Campeonato Paranaense, 2 anos consecutivos. Acredito que vai ser uma partida bem apertada, mas o Atlético Mineiro aí jogando com força máxima, em casa, com apoio da torcida, com um novo gramado sintético, possa ser que o Atlético Mineiro tenha mais vantagens e por esse motivo eu tô indo seco aqui no Atlético Mineiro. Jogo 14, Corinthians e Novo Horizontino. O último jogo do Corinthians fora de casa venceu o Racing por 1-0, Copa Sul-Americana. Fora de casa perdeu para o Mirassol por 2-1 pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana em casa empatou com a América em 1-1. O Novo Horizontino está vindo de uma vitória de 2-0 em cima do Atlético Clube. Em casa empatou com a Ferroviária em 2-2 e fora de casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0. O que eu trago aqui de informação que o Corinthians, nos últimos 7 jogos, 6 foi ele que marcou o primeiro e nesse confronto dos últimos 6 jogos, 5 foi o Corinthians que marcou primeiro também. Próximo jogo aí do Corinthians será fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Novo Horizontino vai jogar em casa contra o Paysandu. Os últimos confrontos entre eles, o Corinthians tem 7 vitórias, há um empate entre eles e 2 vitórias para o Novo Horizontino. O último confronto, né, foi agora no mês 4 de 2025 pela Copa do Brasil. O Corinthians fora de casa venceu o Novo Horizontino por 1-0 e antes disso, em fevereiro de 2025 pelo Campeonato Paulista, o Corinthians também na casa do Novo Horizontino venceu por 1-0. Bom, nesse palpite aqui, o Corinthians nesse seu último jogo contra o Racing jogou muito mal, um jogo bem feio mesmo, mas jogando em casa com o apoio da torcida, precisando ganhar pontos, tem um bom retrospecto aí pelo menos nas últimas 2 partidas contra o Novo Horizontino, tem vantagem, né, no histórico de marcar primeiro esse confronto, então eu tô indo seco no Corinthians, mas aqui é uma partida que, imaginando que o Novo Horizontino vai vir pra cima, caso você tenha costume de colocar mais que 5 duplos, eu colocaria um empate também entre eles. Bom, pessoal, é isso, essas foram as primeiras informações da Loteca 1190 que já vem acumulada. Espero que você tenha gostado e espero que essas informações aqui ajude a conhecer os confrontos aqui da grade. Se você gostou e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe, porque quando você faz isso, apoia demais aí o canal. Deixa aí seus comentários, se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade. Se você tiver mais informações sobre esses confrontos, deixa aí suas informações, porque ajuda demais. Agradeço se você assistiu até aqui, espero você no próximo vídeo. Fui!